Pega a visão do canal do Guerreiro. Hoje eu vou trazer uma palavra ao teu coração devocional que vai abrir algumas vertentes. Então vai ter dois provavelmente, que eu vou estar consultando mais alguns amigos teólogos meus, que eu conheço, para dar mais clareza. Mas eu vou dar uma pincelada em um ato profético que está por vir. Em Atos 15:16 está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Edificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Essa palavra profética ela é lançada por Tiago diante de um concílio que estava ocorrendo em questão do apóstolo Pedro e mais alguns estarem se contradizendo em relação aos gentios, porque queriam que os gentios passassem pela circuncisão e por atributos aos judeus. E o apóstolo Tiago se levanta e lança essa pérola, essa palavra profética, né, que ainda está por acontecer no mundo. E ela está baseada em Amós 9, versículo 11, que está escrito: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como os dias antigos. Agora eu quero trazer algo que vai mexer um pouquinho com tudo aquilo que nós já aprendemos, né? Nós aprendemos que aqui se inicia o ministério da salvação para os gentios. Porém, a Bíblia Sagrada relata algo no reinado de Davi muito interessante. Então eu vou passar alguns provavelmente e vou me aprofundar mais no assunto, consultando mais algumas pessoas. Então esse devocional, se você estiver assistindo e tiver informações, você tem toda a liberdade de no canal colocar, se você tem alguma versão que possa dar mais sustentação àquilo que eu vou passar para vocês. Então veja bem, aqui diante desse concílio, o apóstolo Tiago lança essa pérola de algo que estava em Amós 9:11. E agora na passagem de Obed-Edom, que é uma das passagens que eu mais gosto, me identifico demais com a passagem de Obed-Edom, tem algumas coisas que ainda não ficaram totalmente específicas pela própria Bíblia. Apesar que tem segredos que Deus não vai revelar, mas essa passagem abre duas vertentes, porque no trecho de Obed-Edom, a arca estava sendo trazida dos filisteus. Começar desde estava trazida dos filisteus. E no meio do caminho, um ato por falta de conhecimento de como deveria levar a arca, Uza é fulminado, uma coisa muito triste. Não dá para saber se Davi ficou triste porque Uza foi fulminado ou pelo ato da falta de reverência de trazer a arca de Deus. Agora acontece algo interessante. A arca dá vida à ordem para a arca ir para a casa de Obed-Edom, né? E começa a história de Obed-Edom. Só que tem uma coisa interessante, porque veja bem, muito provavelmente um levita que viveu nos dias de Davi. A história de Obed-Edom é conhecida na Bíblia por ele ter recebido em sua casa a Arca da Aliança por 3 meses. E durante esse período a sua casa foi tremendamente abençoada. Está em 2 Samuel 6, do 1 ao 11. Só que chama interessante porque Obed-Edom é designado como um geteu. E essa designação significa que era um homem de Gate. Porém, isso causa uma dificuldade de interpretação, pois o texto bíblico não esclarece se é referência à cidade de Gate dos filisteus ou Gate-Rimon, uma cidade levítica, no território de Dan e Manassés. Aqui fiquei muito curioso, porque em Josué 21 está escrito, do 23 ao 25: e da tribo de Dan, Eiteque e seus arrabaldes, Gibeton e seus arrabaldes, Aijalon e seus arrabaldes, Gate-Rimon e seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Tanak e seus arrabaldes, e Gate-Rimon, os seus arrabaldes, 2 cidades. Então, por esse motivo, estudiosos acreditam que Obed-Edom era um filisteu que habitava nas circunvizinhanças da cidade de Jerusalém. Perdão. No entanto, é muito provável que Obed-Edom fosse um levita natural de Gate-Rimon. Agora me chama a atenção algo muito interessante.
Quando acontece isso, Davi coloca no coração de levar o nome Obed-edom, adorador, né? Servo de Edom, né? Adorador de Edom ou servo de Edom. Só que Edom é da geração de Esaú, irmão de Jacó, que se envolveu com os edomitas. Então fica... eu estou lançando essas pérolas porque eu vou chegar na conclusão. Calma aí, parece que está um pouco difícil, né? Mas você está entendendo como ficou difícil interpretar realmente quem era Obed-edom? Mas agora, diante da palavra profética de que, porque quando estava tendo o concílio em Atos 15 e 16, era para que os gentios e judeus alcançassem a salvação dada por Jesus para todas as nações. Agora me chama a atenção que Deus ficou chateado. Deixa eu achar aqui. Deus ficou chateado com a maneira que o povo judeu estava trazendo a arca, porque eles estavam agindo como os filisteus. E o que me chama a atenção, isso aqui é uma visão minha, não posso declarar porque estou estudando a mais a fundo. Estou te passando porque se você tiver alguma informação que possa complementar isso, porque faz parte de um projeto que eu estou colocando em prática, que é uma ONG que eu estou fazendo, que é PIS Tabernáculo, que está envolvendo esses 2 versículos, envolvendo a reconstrução desse tabernáculo de Davi. Mas o que me chama a atenção é que quando eles estavam carregando de maneira irregular, a arca foi para a casa de Obed-edom, que pode ser de Gat-rimon, como pode ser de Gate, da mesma etimologia de Golias. Isso aqui é particular meu. Parece que dá a entender que uma ordem foi dada. Isso aqui é meu pessoal. É meu pessoal, porque a Bíblia não deixa bem claro quem realmente é Obed-edom. Se ele é de Gat-rimon ou se ele é de Gate, da terra dos filisteus. Mas pela maneira que aconteceu o fato, parece que quando Deus viu o povo dele carregando a arca da mesma maneira que os filisteus, isso aqui é meu, não está na Bíblia. Mas parece que veio uma ordem. Se é para carregar como filisteu, que essa arca vai para a casa de filisteu, que eu vou abençoar o gentil e mostrar que, da mesma forma que eu dei problema para eles lá, pela falta de reverência, agora eu vou pegar um deles e vou abençoar por 3 meses, para mostrar que essa porta de salvação também está para os gentios. Isso aqui é algo meu, eu vou estudar um pouco mais, mas pelo fato da maneira que aconteceu. Interessante que Obed-edom foi tremendamente abençoado, seja de Gat-rimon, seja filisteu, que eu acho uma forte tendência, sendo o Novo Testamento sombra do Antigo Testamento, provavelmente aqui foi a porta de abertura para a salvação dos gentios. Provavelmente. Vou consultar alguns teólogos, mas há forte indício de que ali foi a abertura da salvação para os gentios. E a demais história, todo mundo acontece. Obed-edom se envolveu com a obra tremenda. Então, o que eu quero te dizer para finalizar, o que eu quero concluir para finalizar. Nós estamos vivendo um momento profético único. O tabernáculo de Davi está sendo levantado. Há uma força profética, porque o que aconteceu com o tabernáculo de Davi? No tabernáculo de Davi, ele destituiu que a Arca da Aliança ficasse no tabernáculo e os rituais ele não cancelou. Ele manteve os rituais, mas não próximo da Arca da Aliança. Próximo da Arca da Aliança, vocês vão ver, não dá tempo, ele colocou filhos de Obed-edom e mais um grupo de porteiros, e ali tinha adoração 24 horas por dia. Eu creio profeticamente que nós estamos vivendo esse período. E um mover profético maravilhoso vai ser derramado. O que nós estamos esperando está se cumprindo. Porque, você sabe, o camelo tem uma representação muito forte, mas não vou falar sobre isso agora. Eu quero deixar você pensando sobre isso. Eu acho que provavelmente a porta da salvação dos gentios foi aberta com Obed-edom, onde
judeus e gentios alcançar a salvação e a bênção, mostrando que Deus tem prazer em abençoar aquele que o adora, o reverencia, né? Porque quando a arca foi para a casa de Obed-edom, no meio da casa dele, ele tinha reverência que não teve no meio da casa de Obed-edom. Pega a visão do canal do Guerreiro. Se você tem alguma informação adicional, manda para mim, que a gente vai estudar junto. E se Deus quiser nos revelar esse mistério, com certeza vai ser edificante para a minha vida e para a tua vida. Pega a visão do canal do Guerreiro.